Pronto, Ceci, estamos ao vivo aí? Boa. Muito bom. Então hoje a gente está praticamente no Rio, né? A gente tem 3 integrantes cariocas aqui na nossa live hoje. O PH Delfino, que é especialista em história da igreja e história da civilização ocidental também. A Adri, que é o nosso ponto em comum aqui, ela que fez a ponte aí, trouxe o PH para falar para a gente. A Ceci é quem faz o negócio acontecer aqui, está permitindo que a gente continue vivo ao vivo durante essa quarentena. Então, Ceci, como é que a gente está aí? O pessoal já entrou? Tem gente acompanhando já? Já dá para começar? Espera um pouco. Ah, tá bom. A gente vai conversando aqui, você avisa quando estiver pronto para a gente já começar. Beleza? Bom, o Pedro é carioca. Como é que está aí no Rio a situação, Pedro? Tá tudo parado, né? Como a gente estava conversando antes, parece um apocalipse zumbi. Ninguém na rua, todo mundo com medo, desesperado, uma histeria muito grande. Espero que as coisas possam voltar ao normal o quanto antes, né? Senão os problemas vão ser maiores ainda. Beleza? Bom, o Pedro é carioca. Eita, agora. Podemos começar então? Então vamos começar com Ave Maria, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos pedimos, Senhor, intercedei por essa reunião. Envie o vosso Espírito sobre o Pedro, para que não seja ele a falar para nós, mas o próprio Espírito, que nós possamos compreender um pouco mais desses 3.000 anos de história da Páscoa, e isso nos ajude a viver melhor essa Páscoa que nós vamos viver no domingo que vem, daqui a uma semana. São João Paulo II, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adri, conta um pouquinho aí pra gente, apresenta o PH pra gente. Acho que você já falou bastante, né? Pedro do Rio, ele é especialista em história da igreja e história da civilização ocidental. Ele também é administrador de empresas, né, Pedro? E autor de livros, um livro que eu gosto muito, eu vou fazer publicidade aqui, porque eu posso, que é esse aqui, ó. E super recomendo, além do... Você não chegou a escrever publicado, né, a história da igreja? É mesmo só o curso online ainda. É o curso Excelência Católica, que trata da história e doutrina da igreja. Exatamente. Que é incrível, eu já fiz e eu recomendo. Muito bom, então acho que está com você, Pedro. A gente vai sumir aqui da tela para não ficar tirando o foco de você, né? Tá. Mas a gente está por aqui, qualquer coisa a gente tá junto aí. Valeu, Pedro. Valeu. Então, como disseram, né, o tema dessa palestra vai ser a história da Páscoa. E nós estamos agora terminando, né, a Quaresma, vem no finalzinho da Quaresma, começando a Semana Santa hoje. Um tempo que a Igreja nos convidou e nos convida insistentemente à conversão, né, refletir sobre a nossa vida, sobre a paixão de Cristo, sobre o plano da salvação. E o que eu vejo é que todos os anos a maioria das pessoas até tenta seguir, né, esse propósito nas suas vidas, mas como a maioria não tem assim um conhecimento mais aprofundado, né, sobre o sentido da Páscoa e tudo que a envolve, acaba que essa reflexão não gera muitos frutos assim mais profundos para a vida dela, né? Muito menos uma conversão verdadeira. Então, essa é a importância, né, de estudar, investigar as coisas mais a fundo, né? Assim como a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai tentar tornar o nosso coração uma terra mais fértil para que o amor por nosso Senhor Jesus Cristo possa germinar ainda mais nessa Páscoa. Muitos acham, né, é costume assim as pessoas pensarem que o Natal
é o ponto alto do cristianismo, mas na verdade a Páscoa é a principal festa do calendário da igreja. Simplesmente porque, né, pelo fato de que nascer, todo mundo nasce. Né? O Natal é o nascimento de Cristo. Nascer, todo mundo nasce. Todas as religiões foram fundadas ou fundamentadas sobre a vida ou sobre a ideia de uma pessoa que um dia nasceu. Né? Seja Buda, Maomé, Allan Kardec, Lutero, seja quem for, nascer, todo mundo nasce. Mas ressuscitar, né, só Jesus ressuscitou. E isso é o que se chama de querigma cristão. Né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, já ouviram falar disso alguma vez, mas antigamente existiam os querics, né, que eram enviados do rei que percorriam todo o território levando as principais notícias do reino para que o povo ficasse atualizado das coisas, né, como se fosse uma espécie de jornal da época. E na tradição cristã, nessa palavra querigma passou a fazer uma referência ao anúncio da fé, né, aos discípulos e missionários que percorriam os 4 cantos da terra, chegando às pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus e anunciando para elas, no primeiro momento, o centro da fé cristã, que é mais ou menos resumido pelo que nós vivemos na Páscoa, né? A morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o querigma, né? Esse é o centro da religião cristã. Essa é a boa notícia que o Evangelho vem trazer para a gente. Essa palavra evangelho também é uma palavrinha que vem do grego, né? Evangelium, que quer dizer uma novidade, uma boa notícia. Ou seja, quando na Bíblia narra que aquelas mulheres vão visitar o corpo de Jesus no sepulcro e o anjo aparece para elas dizendo: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Né? Não está mais aqui, ressuscitou. Esse é o ponto central da nossa fé, né? A ideia de que Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos após o 3º dia, né? Conforme as profecias e as escrituras diziam. E que nós, crendo nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, também, assim como ele, ressuscitaremos no fim dos tempos. É por causa, né, dessa beleza única que a Páscoa tem, por ela conter, condensar, né, todo o espírito da nossa fé, que São Gregório de Nazianzo, um dos chamados padres da igreja, né, lá na era patrística do século IV, disse que a festa da Páscoa brilha sobre todas as outras festas, como o sol que ofusca as estrelas. Né? Então, com isso a gente entra aí de vez no tema da palestra, que a história da Páscoa começa muito antes de Jesus. Né? Eu costumo dizer que a Páscoa é um evento eterno, porque ela começa lá atrás, quase 1.500 anos antes de Cristo, e continua acontecendo todos os dias até hoje. Ela vai se fazendo presente todos os dias para que nós possamos acessar, para que nós pudéssemos acessar o amor e o perdão de Deus. E toda essa história, aí de mais ou menos uns 3.500 anos, tem origem numa celebração judaica, né, instituída lá no Antigo Testamento, que os judeus realizavam para celebrar a libertação do povo hebreu dos 400 anos de escravidão que eles viveram no Egito. Isso está lá no livro de Êxodo. Vocês devem lembrar, né, daquelas histórias das pragas do Egito, do faraó, né, que não queria libertar o povo. Daí Deus chega para Moisés, o conduz para fora do Egito em liberdade. Né, eles passam por aquele episódio do Mar Vermelho. Né, Moisés chega lá, abre as águas para eles passarem, depois elas voltam ao normal, e isso mata os soldados egípcios que estavam perseguindo Moisés e o seu povo. Muito bem, no meio dessa história toda tem uma passagem que narra um momento em que Deus ainda estava tentando convencer o faraó a deixar o seu povo em paz. E o faraó estava criando uma resistência muito grande, né? E Deus foi enviando as pragas para assolar o Egito e tentar fazer com que ele mudasse de ideia. Mas como o faraó não estava dando o braço a torcer por nada, esses castigos foram ficando cada vez piores. E a última cartada que Deus tentou usar foi a do anjo da morte. Né? Então, o que Deus fez? Ele prometeu que ia fazer passar um anjo da morte sobre o Egito, né? E esse anjo ia matar o primogênito de todas as casas. Porém, como a intenção de Deus era punir somente os egípcios, né, e não o povo que ele estava tentando proteger, estava tentando salvar, ele deu uma instrução bem clara para o seu povo, dizendo que eles tinham que sacrificar um cordeiro
né, e com o sangue desse cordeiro fazer uma marca na porta das suas casas. Assim, quando o anjo passasse, o anjo da morte passasse, ia saber que ali vivia uma família temente a Deus e pouparia o primogênito daquela casa. Ou seja, o anjo pularia aquela casa. E o cordeiro imolado seria sacrificado para morrer no lugar daquele primogênito. Né? Então, guardem essa parte que ela é muito importante para o contexto da história. Mas então, preste atenção nessa passagem de Êxodo 12, 14, quando Deus diz o seguinte: este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Ou seja, Deus está aqui ordenando, de maneira muito enfática, que o seu povo celebre um memorial da vitória dele sobre o faraó. Todos os anos para sempre. Um decreto perpétuo. Então, por causa disso, os hebreus instituíram essa festa da Páscoa. Esse nome Páscoa vem da palavra Pesach, que quer dizer pular, saltar em hebraico. Por causa daquele salto que o anjo deu, poupando a casa de quem tivesse o sangue do cordeiro na porta. E essa tradição foi sendo levada à frente pelos hebreus. Com o tempo, os judeus, que são os herdeiros, digamos assim, do povo hebreu, foram criando um costume de separar um cordeiro para fazer o sacrifício, a exemplo do que Deus tinha pedido para eles. E deixar esse cordeiro convivendo ali perto da família, sabe? Isso por alguns dias, antes do sacrifício. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam que aquele sacrifício fosse realmente um sacrifício, que eles tivessem que abrir mão de algo que eles tinham criado, pelo menos algum vínculo ali afetivo com o cordeiro, como se você mandasse sacrificar um cachorrinho de estimação, por exemplo. Então, eles queriam sentir a dor daquele sacrifício, o peso daquele sacrifício. Eles não queriam que fosse algo banal, simplesmente para cumprir uma obrigação religiosa. Muito bem, muito tempo depois, agora saindo aí dos tempos do Antigo Testamento e pulando já para o Novo Testamento, já nos tempos de Jesus, aconteceu uma coisa muito semelhante. Por quê? Imaginem só, Jesus nasceu, cresceu, e quando ele tinha por volta de uns 30 anos, ele começou o que se chama de ministério, ou seja, aquilo que ele veio para fazer. Começou a reunir os apóstolos, os discípulos, a pregar, a andar de cidade em cidade. E a partir desse momento até a crucificação, foram 3 anos que se passaram. Isso quer dizer que Jesus passou 3 anos, ali dia e noite, convivendo o tempo inteiro com os discípulos. Tudo isso para chegar um belo dia, virar para eles e dizer: eu serei entregue à morte, e não estarei mais com vocês a partir de agora. Então imagina você ouvir isso da boca da pessoa que você mais ama. Deve ser muito doloroso. Então, claro que o sentimento de que você estava prestes a perder Jesus é infinitamente mais difícil do que perder um cordeirinho, um animalzinho. Mas como o cordeiro é a prefiguração de Cristo, aquilo era uma preparação para o que vinha. Então, percebam a beleza da história da salvação, que Deus foi preparando aos poucos, cheia de detalhes, de simbolismos, muito, muito marcantes nessa história toda. E o mais curioso é que Jesus foi entregue à morte exatamente na Páscoa judaica, quando os judeus celebravam o sacrifício do cordeiro. Por isso que Cristo é chamado de Cordeiro de Deus, porque do mesmo jeito que o sangue do cordeiro libertou e salvou o povo hebreu no Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro de Deus libertou e salvou o mundo inteiro no Novo Testamento. A Semana Santa começa hoje com o Domingo de Ramos, para celebrar o dia em que Jesus entrou triunfante na cidade de Jerusalém, e foi recebido pelo povo como um verdadeiro rei. Ele entrou montado num burrinho lá, um símbolo de humildade, e as pessoas saíram cortando os ramos das árvores e iam cobrindo o caminho onde ele ia passar, onde Jesus ia passar. Por isso, Domingo de Ramos. Por isso que tem esse nome. E aí, cada dia da Semana Santa, até o outro domingo que vem, que é o domingo da Páscoa, vai acompanhando os últimos dias
da vida de Jesus, né? Tudo começando com esse episódio do Domingo de Ramos, que nós comemoramos hoje, né? Que foi um episódio que gerou uma grande insatisfação, né? E ciúme, digamos assim, das autoridades de Israel, né? Ali mesmo começou o plano para matar Jesus, né? Então, na quinta-feira santa é o dia que Jesus faz a Santa Ceia com os apóstolos, né? Depois Judas o entrega e ele é preso. Nesse dia se encerra a quaresma e começa o tríduo pascual, paixão, morte e ressurreição. Então, depois da quinta vem a sexta-feira santa, que é o dia da morte na cruz, né? No sábado é o dia do luto, da vigília, da espera, né? E o domingo é o dia da alegria, de comemorar a ressurreição. Uma curiosidade legal é que no sábado santo a missa costuma ser um pouco mais longa, né? Porque a liturgia tem muito mais leituras do que normalmente tem, leituras do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Nessa celebração é assim porque a igreja faz um panorama geral, né, de toda a história da salvação, ressaltando alguns pontos mais importantes das Escrituras até chegar ao ápice da ressurreição de Cristo na Páscoa, né? Mas aí é que vem. Por que nós hoje não fazemos mais essa celebração da Páscoa nos moldes antigos do povo judaico? Porque o sacrifício de Cristo na cruz aboliu qualquer tipo de sacrifício que era praticado antes, né? A vinda de Jesus tornou isso desnecessário, né? Tanto que antes de morrer, ele diz, está consumado, né? Ou seja, as profecias foram consumadas, o plano da salvação está completo, né? Os hebreus eram escravos do faraó e foram libertos, né? Os hebreus estavam em perigo de morte e foram salvos, né? Já nós éramos escravos também do pecado e fomos libertos, né? Estávamos em perigo de ir para o inferno, né, da morte eterna, e fomos salvos, né? Basta que a gente, com a nossa fé, com o nosso amor a Deus, a gente sinalize para o anjo da morte que a porta da nossa casa também está marcada com o sangue do Cordeiro, né? Que isso vai passar uma mensagem bem clara para o diabo, né? Aqui você não vai entrar. O primogênito de Deus está salvo nessa casa. Então, é bom que a gente reflita, né, principalmente nesse tempo de preparação para a Páscoa, sobre o sentido que existe em dizer que Jesus morreu para nos salvar, né? Aposto que vocês já se perguntaram isso em algum momento, né? Por que Jesus teve que morrer, para início de conversa, né? Como que o sacrifício dele pode ter a ver com a nossa salvação, né? O Catecismo da Igreja diz que Deus enviou seu Filho para reunir a família dele, que tinha sido afastada pelo pecado. Então, Cristo veio para instituir a sua igreja e trazer as pessoas de volta para Deus, né? Para reunir essa família novamente, essa família que estava dispersa, para reunir o pai com os filhos. O problema é que esses filhos que Deus queria de volta estavam corrompidos pelo pecado, né? Senão, não tinha nem por que Jesus vir, né? E por causa dessa corrupção, por causa desse pecado, né, Deus, na sua onisciência, sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia enviar Jesus para nos passar uma mensagem e que essa mensagem não seria bem recebida, né? Ela seria bem recebida por alguns, mas por outros, principalmente pelas autoridades, né, e pelos governantes de Israel, das mestres da lei judaica e tal, iam fazer de tudo para calar a boca de Jesus. Porque o que ele pregava ia totalmente contra os interesses dos rabinos, dos governantes, né? Imaginem só, os rabinos iam ter a sua autoridade religiosa contestada, né, pelo filho do carpinteiro que surgiu no meio do nada, né? Os governantes iam ter uma concorrência muito grande, porque naquela época eles queriam ser seguidos e cultuados pelo povo como verdadeiros deuses, né? E do nada, Jesus começou a ganhar toda essa atenção para ele. E tanto era assim que só o que as profecias diziam sobre Jesus já era suficiente para atrair o ódio dos governantes, né? Antes mesmo dele nascer. Quando os reis magos, por exemplo, contaram para Herodes sobre o nascimento do rei dos judeus, o que ele mandou fazer? Ele mandou matar todos os recém-nascidos de Belém, né, para garantir que ninguém fosse ameaçar o seu trono, não foi? Então, assim, Deus sabia, né, que Jesus ia incomodar demais, né, e que ele ia
que ele, ao enviar Jesus à Terra, na verdade, estava sentenciando seu filho à morte. Né? Ele sabia disso. E ele fez mesmo assim. Né? Ele quis isso. Por quê? Ele fez isso por nós. Porque, por outro lado, ele também sabia que nós precisávamos ouvir o que Jesus tinha a dizer. Né? Nós precisávamos do Evangelho. Né? Senão todos nós íamos nos perder e ir para o inferno. Então, para nos salvar, para nos dar a oportunidade da salvação, para nos livrar da perdição a qual a humanidade estava caminhando, Cristo aceitou a missão do Pai, né? Desceu dos céus, se fez carne, habitou entre nós e cumpriu o seu destino morrendo na cruz. Santo Agostinho dizia que se você quer saber o valor que você tem que olhar para a cruz, porque você vale o preço de um Deus crucificado. Né? Muito forte isso. Então, essa é a história da Páscoa. Né? Para mim, a maior história de amor que já houve em todos os tempos, né? Onde Deus nos amou tão intensamente que entregou o seu Filho à morte para que nós, né, pecadores, miseráveis, pudéssemos ter a vida eterna. Né? E Jesus também nos amou tão intensamente que deu a própria vida pela nossa salvação. Porque se as coisas continuassem daquela forma como estavam, né, daquele jeito, quem ia morrer éramos nós. Né? Se não fosse o cordeiro sacrificado pelos hebreus, que morreu no lugar do primogênito de cada família, o que ia acontecer? Quem ia morrer era o primogênito de cada família. Né? Assim como o primogênito de cada família egípcia de fato morreu. E se não fosse Cristo morrendo por nós, na cruz, quem ia morrer éramos nós. Né? Como de fato muita gente que não aceitou as suas palavras já morreu e vai continuar morrendo, né? Até o dia que ele resolver voltar. Né? Quando eu falo morrer aqui é no sentido da eternidade, né? De ficarmos afastados de Deus para sempre. Né? E para evitar que uma desgraça dessa acontecesse, num gesto de amor muito lindo, Cristo se ofereceu, né, em sacrifício. E também, para mostrar que quem faz a vontade de Deus, do Pai, não morre, mas tem a vida eterna, ele mesmo ressuscitou no terceiro dia. E é isso que nós comemoramos na Páscoa. Né? E também todos os dias, quando nós vamos à Santa Missa. Né? O tríduo pascal que nós comemoramos uma vez por ano, né, no calendário litúrgico, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, está também representado na liturgia da missa, de todos os dias do ano. Né? Por exemplo, quando o padre ergue a hóstia, que quer dizer vítima em latim, né, e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele está nos apresentando ali o Cordeiro do sacrifício pascal. Né? Quando ele diz, esse é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por muitos pela remissão dos pecados, ele está citando as palavras de Jesus na Santa Ceia, né, quando ele mesmo anunciou aos apóstolos que ele seria morto em sacrifício por eles. Então, essa nova aliança, né, de que Jesus fala é a nova aliança que Deus quis firmar com o seu povo, né, quando decidiu mandar o Cristo para nós. Existia lá atrás uma antiga aliança, né, que foi feita entre Deus e o seu povo, mas o povo de Deus quebrou essa aliança. Não seguiu o que Deus esperava deles. E foi preciso firmar uma nova aliança, então, que foi oficializada, digamos assim, né, com o sacrifício da cruz. E esse sacrifício é renovado todos os dias na liturgia da missa até hoje. Né? Por isso que eu disse que a Páscoa é um acontecimento eterno, né? Porque ela engloba praticamente toda a história, né? Desde os tempos da libertação do povo hebreu, né? Lá 3.500 anos atrás, até os dias de hoje, a cada hóstia consagrada tendo o seu ápice, né? O seu centro, né? Na morte e ressurreição de Cristo, há 2.000 anos atrás. Quando Jesus disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que será entregue por vós, façam isso em memória de mim, né? É bom que a gente se atente para essa palavra memória, né? Quando ele fala que em hebraico se chama zikaron. Zikaron tem um sentido mais profundo do que a palavra memória costuma ter nas línguas modernas. Por quê? Memória, para nós, remete ao ato de recordar,
é algo que aconteceu no passado, certo? Mas, no sentido mais profundo, né, do hebraico, zikaron significa não só ir em direção ao passado, mas também fazer o movimento contrário, né, e trazer o passado na direção do presente. Significa atualizar hoje aquilo que aconteceu ontem. Então, por exemplo, nas igrejas evangélicas, quando eles fazem a ceia, a comunhão deles, eles estão fazendo um memorial. Né? Eles estão pegando o pedido de Cristo, fazer isto em memória de mim, e, né, de fato, estão levando à frente aquela tradição, em homenagem, né, em memória do que aconteceu 2000 anos atrás. Essa é a realização do memorial a partir de uma compreensão moderna do que foi dito. Né? Mas se nós pudéssemos pensar como judeus, né, dos tempos de Jesus, né, nós entenderíamos que esse memorial deve ser muito mais profundo do que isso. Né? Não seria o caso de apenas reencenar a Santa Ceia, né, partindo o pão, bebendo o vinho, mas de revivê-la, né, como se aquilo tivesse de fato acontecendo de novo. Ou seja, no lugar de você se transportar para o passado, né, o passado é que se transporta até você. E assim acontece uma atualização daquilo que aconteceu 2 milênios atrás. Aquilo acontece de novo. Eu vou ler para vocês um trecho aqui da Bíblia. Né? Prestem atenção nessas palavras de Jesus. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida. Quem consome a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí, no outro momento, ele diz assim também: quem consome a minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Ou seja, quando a gente toma a Eucaristia, né, nós nos tornamos unidos a Cristo, né, como um só, assim como nós também seremos um com Ele um dia na glória eterna do céu. Né, essa realidade mostra para a gente que na missa, né, nós temos a oportunidade de viver uma antecipação, né, já aqui na Terra, daquilo que nós vamos viver um dia no céu. Então, olha que lindo isso. Né? Tamanho é o amor de Cristo por nós. Ele quis se doar por nós na Páscoa, 2000 anos atrás. Né? Mas esse ato não se limitou àquele dia, àquele tempo, né? Aquelas pessoas que estavam ali. Mas na liturgia da missa, ele é atualizado todos os dias e fica acessível para nós, né, cristãos de todos os tempos, de todas as nações. E isso cumpre, né, perfeitamente a vocação universal da Igreja Católica. Né? Vocês devem saber que o nome Igreja Católica, né, vem do grego Igreja Universal, né? Ou seja, a igreja que tem a missão de levar o Evangelho a todos os 4 cantos da Terra, né, e de perpetuar isso por todas as épocas, né, desde o tempo de Jesus até o dia que ele voltar. E esse evento da segunda vinda de Cristo é chamado de parousia. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas parousia é o nome que se dá ao dia da segunda vinda de Cristo, né, o que vai acontecer lá no fim dos tempos. Mas a origem dessa palavra, que vem do grego também, significa presença, né, uma presença real. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Né? Isso é o quê? Isso é a parousia, né? Não no sentido que normalmente se dá sobre a segunda vinda nos tempos do Apocalipse, mas no sentido original da palavra, né? A presença de Cristo real, ativa, palpável entre nós. E onde que nós podemos encontrar essa presença real todos os dias, disponível para a gente, até o fim dos tempos? Na missa, né? Na comunhão, no Cristo Eucarístico. Né? Jesus não quis esperar até o fim dos tempos para que a gente pudesse estar unido a Ele, em comunhão. Né? Ele quis antecipar essa glória para a gente. Então, a parousia do fim dos tempos é vivida, de certo modo, todos os dias já hoje. Né? Por isso que Bento XVI, o Papa Bento XVI, disse: a liturgia é a parousia contemplada antes do tempo.
É o já que entra no nosso ainda não. Né? O que ele quer dizer com isso? É o já que entra no nosso ainda não. O ainda não é porque Jesus ainda não voltou, né? Não voltou de fato. Mas o já, porque a liturgia antecipa para hoje essa presença futura de Jesus. Né? Por isso que Bento XVI diz que a liturgia da missa é a parousia, ou seja, a vinda de Cristo contemplada antes do tempo. Né? Então, assim, a Santa Missa é um momento, né, especial em que nós celebramos isso. Né? A parousia de Cristo, não a parousia final, apocalíptica, do fim dos tempos, mas a parousia cotidiana, da presença real, né, que foi prometida por ele mesmo. E tudo isso condensado no momento ali da comunhão, né, que é onde nós revivemos os últimos dias da vida de Cristo, com a Santa Ceia, o sacrifício, né, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, que é o quê? É a Páscoa, né? Tudo isso é a Páscoa. Todos os dias na missa, né, seja agora em abril, em dezembro, em julho, em janeiro, todos os dias do ano inteiro, nós temos uma mini Páscoa acontecendo, né? Porque Jesus se entrega novamente por nós. E dessa vez, né, como diz o catecismo, de forma incruenta, porque ele não sofre outra vez. Né? Nós não o crucificamos de novo. Né? Ele não é colocado em martírio de novo, como Lutero nos acusou de fazer. Né? Mas ali nós temos a oportunidade de acessar a parte boa do sacrifício, que é o amor, que é o perdão, que é a graça de Deus. Né? Há muito tempo atrás, né, lá por volta do século IV, tem uma citação famosa de Santo Atanásio, né, onde ele diz assim: queridos irmãos, não viemos a uma festa temporal, mas uma festa celestial, uma festa eterna. Ou seja, ele diz que a missa é uma festa celestial. Né? Isso vai muito ao encontro também do que dizia João Paulo II. Né? A missa é o céu na terra. E por que ele diz isso? Porque se Cristo, que está lá no céu, à direita do Pai, reinando junto com ele, se faz presente entre nós, né, o céu desce com ele. Os anjos e santos se fazem presente junto com ele em verdadeira adoração. Né? Assim como acontece também lá em cima, na liturgia celeste. Né? É o encontro diário da igreja militante, né? Nós aqui na Terra, com a igreja triunfante, a igreja que está nos céus. Né? Nos documentos do Concílio Vaticano II, tem até escrito uma coisa que eu queria ler para vocês, diz assim: na liturgia terrena, antegozando, ou seja, aproveitando antecipadamente, né, participamos da liturgia celeste. Na liturgia terrena, antegozando, participamos da liturgia celeste. Né? Em outras palavras, o que quer dizer isso? A liturgia do céu, né, daquelas criaturas que estão lá, podendo ver Deus face a face, contemplando, adorando, é reproduzida aqui na Terra através da liturgia, da missa. Né? Assim é dado para a gente um gostinho, né, já aqui na Terra, daquilo que nós vamos viver na plenitude quando chegarmos no céu. Então, nós estamos vivendo, né, até aqui uma quaresma muito atípica, né, por causa dessa quarentena imposta pelos governos, né, as igrejas fechadas, nós estamos sendo praticamente obrigados a ficar em casa, né, a baixar um pouco o ritmo, em meio a tantas notícias de morte por aí, nós somos obrigados a refletir mais sobre o sentido da vida, a ficar mais em família, nos unirmos mais, né? E, curiosamente, isso é tudo aquilo que a igreja normalmente nos pede para fazer durante a quaresma. Né? Então, isso aí talvez seja uma manifestação de Deus. Né? Não sei, mas pode ser. Não que ele criou a epidemia para nos forçar a viver a quaresma, mas talvez seja uma oportunidade para a gente tirar uma coisa boa de uma coisa ruim. Né? Para abrir os nossos olhos, como se Deus, né, gritasse lá de cima: arrependei-vos, convertei-vos, fazei penitência. Né? E fica muito mais fácil de se conscientizar dessas coisas quando nós temos uma visão mais profunda sobre o amor de Deus por nós, sobre a paixão de Cristo, né, e sobre o simbolismo da Páscoa, né, que concentra numa data, numa festa, numa celebração, toda a doutrina cristã, todo o querigma. Né? A Páscoa é um rito de passagem. Né? O povo hebreu saltou
da escravidão para a liberdade. Jesus saltou da cruz para o seu trono à direita do Pai. E nós somos chamados a saltar também, a fazer também um rito de passagem na nossa vida. Mas isso requer que a gente deixe uma parte nossa para trás. Assim como Cristo teve que morrer para viver, nós também temos que deixar algumas coisas morrerem em nós para que a gente possa viver em comunhão com Deus. Então, quando a Bíblia diz que as mulheres voltaram do túmulo vazio, anunciando que Jesus tinha ressuscitado, Pedro e João saíram correndo para encontrar Jesus, para ver aquilo de perto, para estar com ele. Nós também temos que fazer isso. Quando nós ouvirmos a notícia de que Jesus está vivo, nós temos que buscar estar com ele quanto antes. Nós temos que sair correndo ao encontro dele. Porque por que eu vou continuar aqui na minha vida sem Deus, se Jesus está vivo, disponível e me esperando? Eu vou continuar deixando ele esperando por mim? Nós temos que ir agora, temos que deixar tudo para trás e ir correndo, como Pedro e João fizeram. Então, Jesus vai ressuscitar daqui a uma semana, no domingo que vem, quando a gente comemora o dia da Páscoa mesmo. Será que nós estamos prontos para fazer isso? Para correr até ele, para estar com ele? Ou nós estamos ainda cheios de pecados, nós estamos ainda sendo dominados pela nossa carne, nós estamos ainda deixando com que 1000 coisas se coloquem entre nós e essa comunhão perfeita com ele? Nós estamos terminando a Quaresma, começando a Semana Santa hoje. Então é hora de fazer esse tipo de reflexão mesmo, de eliminar de uma vez por todas aquilo que pode nos impedir de ressuscitar, de matar o nosso homem velho e renascer como um homem novo, de fazer o nosso rito de passagem, nos entregando em sacrifício de amor a Deus, assim como ele também fez por nós. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, falar de forma mais aprofundada sobre a história da Páscoa, juntando aí a origem de tudo lá no Antigo Testamento, passando pelo centro da Páscoa que se deu no Novo Testamento, e a manifestação disso ainda hoje, todos os dias, através da igreja e do nosso relacionamento com Deus. Então, espero que tenha contribuído alguma coisa para que vocês estejam sempre vivendo a Páscoa de cada ano, de uma forma um pouco melhor do que a do ano anterior. Queria agradecer também ao convite, pela honra de ter sido escolhido para falar de um tema tão importante pela Adriana, pelo Francisco, e me colocar à disposição aí para se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Aí agora a bola está com vocês. Valeu, PH, foi ótimo, muito bom mesmo. Voltei aqui para o vídeo. Voltei. Então, eu pedi para o pessoal mandar perguntas aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode mandar no Instagram do Pedro, @phdelfino, pode mandar no nosso grupo de WhatsApp também. Quem está acompanhando pelo YouTube, pode mandar no chat lá também. Adri, você está acompanhando alguma das mídias aí? Estou acompanhando todas elas, no caso, no YouTube, ninguém colocou pergunta. Tá. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de ouvir o Pedro, e as palestras dele. Obrigado. Então, eu estou emocionada também, porque amanhã é meu aniversário. Então, eu fiquei muito honrada por você ter aceitado o convite, Pedro, nosso convite, E para mim foi muito especial. Ah, que bom. A honra foi minha. E na outra semana é meu aniversário também, a gente faz perto. Verdade. Amanhã é dia 6, né? Dia 6. Dia 6. O seu é dia 6, o da Thay é dia 9 e o meu é dia 11. Estão perguntando aqui sobre o simbolismo da missa de Ramos. Se quiser comentar alguma coisa aí, Pedro. A missa de hoje, do domingo de Ramos. Isso. Então, hoje é o primeiro dia da Semana Santa, A gente comemora, relembra,
faz uma homenagem a esse dia em que Jesus entrou triunfante em Israel, em Jerusalém, onde o povo recebeu ele como um rei, né? E a igreja nos convida na missa de hoje a iniciar essa Semana Santa também, né, fazendo esse convite para que Jesus entre no nosso coração, na nossa casa, como um rei, né, que a gente receba ele com toda a glória que ele merece, né, para entrar aí numa reta final para a Páscoa, depois de toda essa meditação da Quaresma, né, de penitência, de reflexão. É um período em que a gente é chamado a se recolher um pouquinho, né, a olhar para dentro da gente. E aí, nessa reta final agora, a gente vai com tudo em direção à Páscoa. E esse dia é um dia muito especial, né, porque é o dia em que Jesus foi reconhecido, né, foi um dia emblemático, ele foi reconhecido como o rei que ele é, né, não o rei de um reino físico, né, como os governantes da época, mas de um reino, o reino dos céus, né, um reino espiritual, que é muito mais importante. Então, hoje é a missa, o dia de dar todas as honras e glórias a ele. Pedro, aqui no YouTube, a Úrsula fez uma pergunta. Ela falou assim, corona, em espanhol, é coroa. Existe alguma analogia à coroa de espinhos? Corona? É. Tem alguma referência ao coronavírus, essa pergunta? Eu acho que sim. Olha, pelo que eu não sou uma pessoa mais adequada para falar sobre enfim, a biologia lá do vírus, né? Mas parece que ele tem uma coroa em volta dele. É por isso que ele se chama coronavírus, porque ele tem uma coroa, uma proteção em volta. Acho que tem a ver com isso. Mais alguma dúvida aí, pessoal do YouTube, Instagram? A gente já vamos encerrando aqui. E agradecendo aí o PH. PH, se quiser mandar uma mensagem aí para o pessoal, para os teus seguidores aí do Instagram também. Beleza. Teve bastante gente online, a gente estava com uma média de 35, 40, então bastante gente aí, tanto de São Paulo quanto do Rio, imagino, né? Legal. Aqui também tem por aí também. Eu não avisei ninguém, né? Então o pessoal entrou só os que viram agora. Mas eu vou deixar salvo, aí vocês vejam, mande para outras pessoas se quiserem, tá bom? Vai ficar salvo aí por mais um dia, né? 24 horas nos stories. Vou ver também se eu consigo salvar o vídeo e depois posto no feed. E PH, deixa eu te fazer uma última pergunta que ficou aqui, fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Como que a gente faz para aprender tanto assim sobre a história da igreja, né? Sobre, enfim, como que isso nasceu em você assim, né? Aí mais um testemunho pessoal teu, né? De onde surgiu esse interesse? Como foi essa tua caminhada? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Porque assim, a religião católica, ela é muito peculiar, né? Porque ela requer estudo. Se você não estudar, você não consegue ser um católico bom, né? Você consegue ser um católico igual tem um monte por aí. Mas sem estudo, você não entende nada que você está fazendo. Né? Porque é uma religião que tem 2000 anos de tradição, né? De filosofia, de teologia, de milhões de coisas, e que ela ainda ela ainda tem uma questão judaica atrás, entendeu? Então, assim, é uma tradição enorme, uma coisa muito densa, e tudo isso está manifestado na liturgia, né, nas normas da igreja, em tudo que ela ensina. E se você não consegue estudar sobre essa história das coisas, o que está por trás, você não entende o que você está vendo ali. Né? Você vai na missa, você não entende por que estão fazendo tal coisa, por que tem liturgia, por que fazem desse jeito, por que a igreja nos orienta a fazer tal coisa, por que a gente tem que ter um relacionamento com os santos, por exemplo. Né? Aí o que acontece com quem não entende? Não consegue sentir nada. E a pessoa acaba tendo uma religião fria, né? Aí acaba se cansando disso, em algum outro momento é cooptada por uma outra religião que tem uma abordagem muito mais simples, muito mais direta, e a pessoa acaba achando que encontrou Jesus finalmente, sendo que Jesus sempre esteve na Igreja Católica, só que ela não conseguiu acessar porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Né? Então, para não correr o risco de ser mais um, né, a ter esse destino, eu comecei a me aprofundar nos estudos.
né? Eu sempre fui muito curioso e gostei desse assunto, né? Então não foi muito difícil para mim ter curiosidade sobre isso. Mas eu sempre quis entender assim por que as coisas eram do jeito que elas eram, entendeu? E assim, a verdade é que a gente vem ao mundo, a gente cresce, né? Aquilo que a nossa família ensina para gente, que a gente aprende no catecismo, na igreja, na catequese, né? É muito pouco, né? Isso não dá para a gente ter uma noção do que é a igreja, do que ela pensa e etc. Então, né? Eu queria entender as coisas. Eu não queria ficar fazendo as coisas por fazer. Eu tinha essa curiosidade para ver quem estava certo, por que eles falavam tal coisa. E eu comecei a investigar. Eu me apaixonei pela igreja, fui me apaixonando. Tudo que eu pensava que a igreja estava errado, né? Que eu pensava assim, então, mas isso aí nada a ver, a igreja fala isso, a igreja... Não entendo por que a igreja tem essa tradição, esse costume. Eu aprendi a ser humilde sendo católico, sabia? Porque sempre que eu achava que a igreja estava errada em alguma coisa, eu ia estudar, eu ia buscar a fundo, eu via, não, ela está certa, eu que não estava entendendo mesmo. Então, eu comecei a sempre dar o benefício da dúvida para a igreja, né? Na dúvida, ela está certa. Porque é a sabedoria dos homens mais brilhantes da história, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Chesterton, milhões de pessoas contra a minha cabeça. Qual a chance de eu estar certo e eles estarem errados? Né? Nenhuma. Então, eu tive a oportunidade de acessar esse conhecimento, né? Esse tesouro da tradição, como dizem, e me apaixonei por isso. Não consegui parar nunca mais. Acabei aprendendo muita coisa e hoje eu tento espalhar um pouquinho por aí, ajudar quem está tentando também. Legal, PH. A gente dá para ver isso, cara. Quando você fala, a gente vê isso, né? Essa tua humildade, né? Esse teu quando você fala, né, sobre dar o benefício da dúvida para a igreja, isso é muito verdade, né? E a gente vê isso quando você fala, né? Então, pô, que honra nossa ter você com a gente hoje, poder compartilhar um pouco aí da tua caminhada, um pouco do teu conhecimento. Isso com certeza ajudou bastante a gente também, né? Acho que contribui para a nossa caminhada, para o nosso conhecimento, para que a gente viva mais intensamente a nossa fé, né, com mais profundidade e esteja mais aberto, né, à graça de Deus também, porque sem a graça de Deus a gente nunca vai conseguir entender a plenitude dos mistérios, né, mas com a graça de Deus a gente consegue ir se aproximando, né, cada vez mais e vivendo mais intensamente, verdadeiramente a nossa fé, né. Então, obrigado aí, PH, valeu mesmo. A gente ficou muito feliz aí de te receber. Esperamos te receber ao vivo e presencialmente, né, em breve, aí, quando as coisas voltarem ao normal. A gente ficaria muito feliz de te receber aqui em São Paulo, né, para uma outra palestra. Claro, estamos às ordens. Obrigado aí, mais uma vez. Vamos encerrar com uma oração, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santíssima Virgem Maria, intercedei por nós sempre, pelo nosso grupo, pelo PH, pela missão dele, para que ele possa ser sempre instrumento da vontade, da palavra de Deus, na vida de tantas pessoas que buscam a verdade, que buscam viver mais plenamente a nossa fé. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, PH. Pessoal, se inscrevam aí no canal do PH para acompanhar mais de perto aí as novidades dele. Ele sempre publica coisas muito legais, vídeos legais, lives legais, novidades aí sobre os cursos dele, livros, né? Então, a gente pode acompanhar de perto aí pelo Instagram. Tem algum outro canal aí que você quer sugerir, PH? Não, só o Instagram mesmo. Tá bom. Muito bom. Então, valeu mais uma vez e até breve aí, presencialmente. Isso aí. Valeu, um abraço, PH. Fique com Deus. Tchau.